eu escrevo este breve estudo imaginando quem será você que teve a curiosidade, o interesse em saber mais sobre este assunto. Será um pastor? Um padre? Algum outro líder religioso? Talvez um adolescente buscando saber para convencer? Ou um ancião buscando conhecer mais do que é novo? Pais procurando entender seus filhos? Ou simplesmente um cristão, um cidadão, que antes de tomar qualquer decisão ou tomar algum posicionamento, busca primeiramente e prudentemente conhecer, saber mais sobre este assunto tão polêmico? Enfim, seja você quem for, vamos começar entendendo o significado de algumas palavras, ok? Então vamos lá. O que é nação? Nação é um conjunto de povos. Mas o que quer dizer povos? Povos, pessoal, quer dizer conjunto de tribos que possuem costumes diferenciados. Mas quem formam as tribos? São os grupos culturais. Tribo, ele é um conjunto de cultura única. Mas o que é cultura? O termo cultura, por si só, ele é um conceito muito abstrato. Na ideia de muitos, esta palavra é associada a atividades como literatura, música, teatro e arte. A ideia que se tem é que uma pessoa culta é aquela que ao longo da vida adquiriu um conhecimento sofisticado de tais atividades e viveu de forma refinada e de acordo com os ideais da sociedade. Mas essa definição popular ela é por demais estreita, porque a cultura ela abrange a totalidade da vida. Cultura não é o teatro, a literatura, a arte, a poesia ou a música, mas pode sim ser expressa em formas físicas como tais, podendo também ser citado como formas de expressão a agricultura, a tecnologia, relacionamentos interhumanos como instituições, leis, costumes, formas de reflexão sobre a realidade total da vida como linguagem, filosofia, valores espirituais, vestimentas, a cosmovisão. A cultura ela é adquirida e ela está em mudança constante, ela é relativa. Quando a mudança é mais rápida do que a capacidade de alguns indivíduos se adaptarem a ela, podemos falar corretamente em um choque de culturas. Então agora vamos entender um outro significado. Nós já sabemos o que é cultura e o que é enculturação. Este termo ele é empregado ao processo mediante as pessoas que aprendem o modo de vida da sua sociedade. Este processo ocorre através da instrução direta e consciente pelos nossos pais, mestres ou os mais idosos. É aprendido pela observação e imitação deliberada, como quando a criança copia os adultos na vida de todos os dias. É aprendido também pela imitação e assimilação inconsciente. O termo enculturação é quem traz o maior perigo relacionado ao preconceito. Isto ocorre quando, mediante este aprendizado, seja a nossa referência quem for, demonstra em seus ensinamentos, além de pontos básicos de caráter e moral, a não aceitação do, entre aspas, diferente, ou simplesmente o medo do que é novo. Afinal, existe toda uma tradição no qual somos criados ou aprendemos observando alguém. Mas o que é tradição? A tradição, ela quer dizer manter as posturas. Por isso que quando a gente fala em mudança, muitas vezes pensamos em crise, mas deveríamos pensar em oportunidades, parar de temer o que é novo. Então agora vamos entender o que é preconceito? Preconceito ela é a ideia antecipada, uma suspeita, intolerância, aversão a outras nações, povos e tribos. O preconceito, em sua maioria, ela aparece diretamente ligado a um indivíduo quando não se tem um conhecimento de cultura e de caráter.
Mas o que é caráter? É necessário entendermos que o caráter de uma pessoa não pode ser resumido pelo que se faz em momentos isolados ou na forma em que se apresenta visualmente, mas apenas pelo que ela é, na tendência geral de sua existência. Quando descrevemos uma pessoa, nós nos fixamos nas coisas excepcionais, mas o que realmente conta, em sua maioria, não é o que está aparente, e sim a orientação regular da vida desta pessoa. Caráter é o que prevalece de modo geral e vivente, e isso você só percebe e só conhece quando se mantém um relacionamento contínuo com alguém. Mas o que é visual? Aparência. Isso refere-se à vista, à visão, o que se vê à primeira vista, mas nem sempre é. Se diz ser aquilo que se é visível somente e não experimentado. Bom, agora que a gente já tem o conhecimento de tais significados, iremos falar de forma mais específica. A ideia do presente estudo é falar de um assunto que nos tempos atuais está bem presente dentro das nossas igrejas e na sociedade em geral. Assunto este que vem em companhia de muitas discussões e até intolerância. Assunto que possui seus ditos eternos inimigos, seus defensores e também aqueles que ainda não têm uma postura definida sobre ornamentos, pendentes, piercings, brincos e tatuagem definitiva. Existiam e ainda existem 3 divisões principais de objetos de ornamentação, e são elas as pessoais, os objetos móveis e as arquiteturais. Não há provas dando ênfase neste estudo na forma pessoal de ornamentação que no Oriente Próximo Antigo praticava-se tatuagem como ornamentação, apesar de estudiosos acharem bem provável, mas o vestuário frequentemente ele era decorado com grandes elaborações, e as joias, pendentes, piercings, brincos, pulseiras, colares eram usados de modo geral. É costume em muitas partes do Oriente, mesmo na atualidade, as mulheres usarem argolas no nariz, piercing no nariz, usualmente na venta direita, que é perfurada embaixo, ao meio, e normalmente são de ouro, e geralmente tem 2 pérolas, estando um rubi colocado entre elas. Pendentes ou brincos, piercings, eram usados por homens e mulheres. Alguns usados como luas crescentes e invertidas, eram usados também algumas vezes, até mesmo como amuletos na Palestina, no século 14, 13 a.C. Em Gênesis 24, 47, a gente lê o seguinte: Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente em seu nariz e as pulseiras sobre as suas mãos. Pendente foi um presente que o servo de Abraão deu a Rebeca por ter a certeza de que era ela a quem ele saiu a procurar para Isaque, o filho de seu senhor Abraão. E após ter colocado o pendente e as pulseiras em Rebeca, o servo de Abraão se inclinou e adorou ao Senhor e bendisse o nome dele. Após falar um pouquinho dos piercings, vamos falar um pouco das vestimentas. Embora poucos exemplos têxteis tenham sido recuperados de lugares fora do Egito, os relevos esculpidos na Assíria e na Pérsia e as pinturas murais de Mari no Eufrates fornecem algumas vezes com grande detalhe representações de vestes com finos bordados. Também exemplar de joias tem sido encontrado em escavações, entre as quais dito notáveis os que se encontram nos túmulos reais de Ur. Temos vários vocábulos referindo-se a objetos de adorno pessoal que são trazidos como ornamentos em nossa versão bíblica e em outras versões, mas sua significação exata
Em muitos dos casos, ela é desconhecida. Mas leiam Êxodo 28, 4 até o 29. Neste texto, nós podemos ver um pouco como eram as vestes dos sumos sacerdotes. Eram muito bem ornamentadas, não é verdade? Já em Mateus 3, 4, podemos ver como eram as vestes de João Batista. Extremamente simples, sem nenhum tipo de ornamentação. Eu não vou ficar lendo os textos, porque senão vai ficar grande demais esse estudo, mas vocês depois, de forma isolada, cada um pegue a sua Bíblia e leia os textos para que vocês possam conferir tudo o que eu estou falando aqui. Mas ambos, tanto os sumos sacerdotes como João Batista, tiveram sua importância diante de Deus e dos homens. Mas João, pela sua forma diferente de se vestir, de comer e agir, ele era considerado louco por muitos e sofria muita discriminação. Nós podemos ver isso também em Lucas 7, de 18 a 35, onde, apesar de sua forma diferente de ser, foi considerado por Jesus, no verso 28, um grande profeta. Outro exemplo que podemos citar a respeito de vestimentas, aparências, é em 1 Samuel 16, do 1 ao 13, onde o Senhor nos alerta a não atentarmos para a aparência, porque Ele não vê como nós vemos, pois nós olhamos o que está diante dos nossos olhos, mas Ele, o Senhor, Ele olha para o nosso coração. Então vamos falar agora sobre a mais polêmica de todas, as tatuagens definitivas e ornamentos em geral. Eu vou citar agora os textos que alguns utilizam para condenação de brincos, tatuagens e ornamentos em geral para homens e mulheres, tá? Isaías 3, o castigo de Jerusalém. Muitos utilizam este texto dizendo que aqui Isaías deixa claro a condenação dos enfeites excessivos, mas leia também Ezequiel 16, mais especificamente a partir do verso 6. Quem adornou a Jerusalém foi o próprio Senhor. O motivo dele ter retirado esse adorno em nenhum momento foi por condenar os adornos em si, visualmente falando, mas sim a forma com que Jerusalém vivenciou sua formosura, se corrompendo por causa da fama. Se Jerusalém não tivesse se corrompido, se prostituído, os adornos não seriam retirados. Neste texto, mais uma vez, o Senhor nos ensina a termos caráter, coração puro diante dele, independente da nossa aparência. Mas já outros utilizam muito 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, para condenar a aparência. Vamos, portanto, entender o contexto dessa passagem. O porquê Paulo escreveu tal coisa a Timóteo, que se Deus se importa mesmo é com o nosso caráter e não com a aparência. A maioria dos estudiosos entendem sabiamente que o problema não era a moda, mas a distração. Ao que parece, as roupas extravagantes, os penteados e as joias que se usavam na igreja de Éfeso estavam distraindo os adoradores. Nos dias de Paulo, a modéstia ela era especialmente importante porque as tradições judaicas e helenísticas associavam as modas femininas extravagantes à licenciosidade sexual. Por isso, não só o uso modesto de adornos, como alguns enfatizam, mas também era prezado e exercido o silêncio das mulheres, porque as mulheres cristãs gozavam de mais liberdade para aprender do que as mulheres judaicas ou gregas da época. Possivelmente, Paulo concluiu que deixar as mulheres aprenderem já era revolucionário o bastante para aqueles dias, né? Afinal, Paulo, ao contrário de alguns, ele se contextualizava, ele tinha consciência que Deus é Senhor de cada pessoa e cada cultura. Ele não se prendia no individualismo, ele exercia o real sentido de missão. Ele observava todas as coisas, ele era um homem equilibrado, ele não aculturava os povos, ele implementava a multiforme graça, usando como meios os elementos da cultura. Na época deste escrito de Paulo a Timóteo, talvez entre 63 e 65 depois de Cristo, ele simplesmente dava a Timóteo conselhos de como conduzir melhor a igreja de Éfeso,
pois falsos mestres ameaçavam destruir o trabalho que Paulo fizera ali. Paulo, ele faria de tudo para não chamar a atenção do povo de forma muito impactante. Ele apenas estava tentando ensinar as mulheres sem assustar o povo, da forma mais modesta possível. Então vamos entender que esse texto não é uma condenação aos adornos, e sim uma atitude que precisou ser exercida naquele local, naquela cultura, naquela época especificamente falando. Mas utilizam também, para condenação de adornos pessoais, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Gente, vamos de uma vez por todas ler os textos bíblicos sem isolar contextos e nos atentando a cada palavra ali escrita. O que esse texto diz é para que a beleza das esposas não seja somente o uso de enfeites, mas que elas tenham de forma principal em suas vidas uma beleza interior. Não porque o Senhor condene os enfeites, mas sim porque o que é realmente importante, o que realmente lhe preza, ao contrário de muitos, é o interior e não a aparência. Mas vamos falar dos homens. Em estudos arqueológicos a respeito de Davi, o homem segundo o coração de Deus, temos relatos que Davi foi um homem que utilizou muitos pendentes de orelha, ou seja, brincos. Mas claro, né? Alguns, não satisfeitos em saber disso, defendem as suas posturas, dizendo que Davi, como pastor de ovelhas, não poderia conter ornamentos. E eu penso que estes ignoram o fato de Davi ter sido rei posteriormente, né? Mas farei agora duas correções de dois textos mais utilizados para condenar a tatuagem definitiva. 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Utiliza esse texto para dizer que não podemos marcar nosso corpo, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Bastava ler na íntegra o texto para que qualquer um pudesse entender que este texto não diz em nenhum momento a respeito de tatuagem ou ornamentos em geral, mas é um texto muito claro a falar sobre a imoralidade sexual. Muito utilizado também, eu acho que esse é o mais bambambam de todos, é o texto de Levítico 19, 28. Gente, pelo perdão da palavra, é burrice diante de um texto tão claro utilizar tal argumento. Em primeiro lugar, leia todo o capítulo 19. Trata-se da repetição das diversas leis. Teríamos então que levar em consideração não somente um versículo, não é verdade? E avisa aos homens e aos pastores que, caso queiram continuar defendendo tal pensamento, terão que deixar seus cabelos crescerem e deixarem de aparar suas barbas. Porque no verso 27 fala sobre isso. E a respeito de marcar o corpo, trata-se de autoflagelação, feito este realizado na época pelos mortos, adoração aos mortos. Nada tem a ver com a tatuagem em si. Bom, diante desses poucos versículos que tivemos conhecimento juntamente com todo o seu contexto, eu espero que todos possam começar a ver que a narrativa do Evangelho, que descreve a ação singular de Deus na história por meio de seu Filho Jesus Cristo, vai muito além de uma visão nacionalista, exclusivista, individualista e preconceituosa. Os limites da verdadeira identidade cristã, com o anúncio do reino de Deus, estende-se a todos os povos, tribos e todas as nações. Isso implica a necessidade de nós, como viventes de um cristianismo verdadeiro, alargarmos os espaços da cidadania cristã, não construindo uma identidade de visual única, mas construindo uma visão de um caráter íntegro dentro de uma livre expressão individual, respeitando cada um como um diferente indivíduo, pois essa variação visual, cultural, demonstra a grandiosidade da misericórdia, amor e soberania de Deus em relação aos nossos modelos preconcebidos e exclusivistas de expressão da fé. O mundo é a nação de Deus
e a nação de Deus é a humanidade. E esta é a mais variável possível, e visualmente falando, esta humanidade é composta desde os engravatados mais elegantes aos índios. Chegou o tempo onde líderes de igrejas devem parar de se esconder atrás de versículos do tipo: não podemos fazer o irmão tropeçar, ou não podemos escandalizar os pequenos na fé, quando o motivo do escandalizar do irmão foi exteriorizado por falta de entendimento da verdade. Está mais do que na hora desses líderes deixarem o comodismo de lado e, ao invés de fazer, por exemplo, com que um ou uma líder de sua igreja deixe o cargo por ter feito uma tatuagem ou por ter posto um brinco, como já aconteceu comigo, ensinar a verdadeira essência do cristianismo às suas ovelhas, aos seus pequenos na fé, para que entendam que para o Deus o qual elas servem, o que verdadeiramente importa é um coração segundo o coração dele. Eu sei que é muito mais simples pedir que um deixe o cargo do que ensinar a verdade a muitos pequenos no entendimento, mas afinal, qual deveria ser a atitude de um pastor ou um líder religioso? Reprimir a identidade de um ou ensinar aos muitos o verdadeiro evangelho de Cristo? Se você se encontra na posição de um formador de opinião, um pastor, padre, não forme exclusivistas, individualistas e preconceituosos em uma fé pré-estipulada e culturalmente única. Forme indivíduos conscientes da diversidade do reino de Deus, com entendimento do que é a humanidade e como ela é cheia de variedades culturais. Humanidade esta que Deus ao qual ele serve tanto ama. Vamos prestar mais atenção no que estamos ensinando. Muito ainda se tem a falar sobre esse assunto, mas é tempo de começar, ou formaremos ainda por muito tempo nada mais do que pequenos na fé. Mas vamos falar agora não de pequenos na fé de entendimento, mas das crianças. Alguns fiéis contestam o fato de haver em suas igrejas pessoa com visual alternativo como eu, que fuge o padrão tradicional da igreja, pelo fato de suas crianças e adolescentes verem e quererem imitar. Gente, diante deste episódio, aonde se encontra a falha? No indivíduo que possui sua identidade e caráter íntegro, com seu visual diferenciado, ou nos responsáveis por estas crianças que até então não ensinaram sobre a diversidade das pessoas e costumes da humanidade? Não mostraram o lado de fora das quatro paredes da igreja, o que os fazem querer imitar tudo que é novo e diferente que por algum motivo, bem provavelmente não sendo a visão evangelística correta desses responsáveis, passou a fazer parte daquele meio até então tão padronizado visualmente falando. Como vocês podem ver, é necessário, para não falar essencial, começarmos a mostrar e ensinar não apenas aos pequenos na fé, mas às crianças e aos legalistas o que é a humanidade que Deus não só ama como respeita, e não só ama e respeita como criou. Uma humanidade diferenciada em línguas, costumes, culturas e etc. Eu opto por um visual alternativo e vivo hoje verdadeiramente uma vida diária com Deus. Eu respeito aqueles que optam por um visual tradicional ou do sistema do meu país, do meu estado, da minha cidade. E me entristeço quando não tenho respeito correspondido. Há uma continuidade e há diferenças. O Novo Testamento, gente, ele está latente no Velho Testamento. E o Velho Testamento, ele está patente ao Novo Testamento. A igreja, no cumprimento de sua missão, a gente encontra em Mateus 16, do 13 ao 20. Ela tem que ter uma boa confissão. Ser específica, mas não proferir o discurso da maioria. Ela tem que ter afinidade com Deus e tem que fazer valer a autoridade que lhe é conferida. A essência do Evangelho é Cristo. E essa continuidade deve prevalecer nos séculos dos séculos. Mas nosso tempo possui uma identidade visual diversa e esta não deve ser perdida ou reprimida. Precisamos aprender que missão
é unidade na essência do Evangelho, mesmo na diversidade de pessoas. A essência do novo está latente na realidade antiga, e a antiga essência nunca deixou de estar presente no novo, Jesus Cristo. Portanto, vamos fazer valer a autoridade que nos é conferida como Igreja de Cristo aqui na Terra para mudarmos esse conceito que, em sua maioria, despreza o diferente. Afinidade com Deus, boa convicção, enfim, cumprimento da missão não se volta ao visual diferenciado, e sim à postura diária, que é demonstrada pelo fato de possuir um coração segundo o coração de Deus.